Maravilha. Pessoal, primeiro de tudo, sejam muito bem-vindos aí, bem-vindas para mais uma live nossa, Visão de Dono. Qual que é o objetivo aqui? Eu sempre gosto de reforçar. O objetivo é que a gente tenha um papo voltado para quem, óbvio, né? Sempre para infoprodutor, mas para quem trabalha com para quem é dono ou para quem é dona, para a gente trazer um viés um pouco diferente do como se pensar a gestão, de como se pensar um negócio no digital. Não só aquele pensamento do gestor e também não só o pensamento do estrategista. A gente quer sair dessa polarização, que é basicamente ou eu tenho uma visão 100% de estrategista ou de funil ou de copy, ou seja lá o que for, pensando só no da porta para fora, ou eu tenho uma visão completamente de gestor e aí a gente deixa de ter a nossa profissão, que é efetivamente ser especialista ou ser estrategista. Então, a minha abordagem ser uma abordagem no meio do caminho aí, porque a gente tem muitos benefícios por estar no digital, então a gente consegue adaptar o melhor dos mundos. O que a gente tem no digital, que é muito bom, e o que a gente tem do corporativo, que é muito bom, e juntar nas duas coisas. Eu fiquei 15 anos trabalhando no mundo físico, agora estou alguns anos aqui no digital. Mas até para eu conseguir canalizar os meus exemplos aqui, se vocês puderem falar para mim, se vocês são especialistas, estrategistas, dono de agência, copy, tráfego, enfim, prestador de serviço, vocês puderem colocar no chat aí, porque daí facilita na hora de eu dar os exemplos, saber com o que eu estou falando. Dono de agência, no momento estrategista, dono de agência, legal, massa. Dono de agência, show. Legal. Pessoal, precisaríamos de mais especialistas, né? Por que será que os especialistas não gostam muito de mim? Será que é porque eles pegam o meu conteúdo e mandam para quem é o dono da agência? Sei, né? E tem tanto especialista que me segue, mas eles não aparecem nas coisas que eu faço, também não compram meus produtos. Enfim, acho que eles têm um pouco medo de mim. É. Então, vamos lá, pessoal. A gente está fazendo aqui uma sequência, né? Tô fazendo uma são diversas lives, mas não necessariamente. Elas têm, óbvio, sempre vão ter a mesma conexão, mas a gente. Eu dividi por partes. Então, eu fiz uma live na semana passada. A gente está falando sobre engajamento e motivação de colaborador. Então, eu fiz uma live na semana passada falando sobre qual é o motivo da gente ter do colaborador se desmotivar. Então tem três principais motivos que fazem a pessoa acabar desmotivando. Falei um pouco do lance do desafio, falei um pouco sobre ciclo de feedback e falei o como funciona a evolução. Beleza. Agora, a partir disso, eu quero falar um pouco para vocês o como a gente consegue estimular a motivação dessas pessoas. Então a gente vai dividir basicamente em três. Na semana passada, eu falei por que que o cara desmotiva. Aqui eu vou falar o como a gente motiva. E eu vou falar o como a gente estimula a pessoa a se autodesenvolver. A gente vai passar por isso. Dieguinho, ele tá perdendo o foco do meu rosto. Dá pra você travar o foco na minha cara? Porque ele tá pegando o foco aqui, ó. Aí assim fica bom, se quiser deixar no. Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para o nosso iPad, que é onde a gente conversa melhor. E aí, o que vocês forem tendo dúvida, vocês vão me perguntando. O importante é a gente ter um tempo produtivo aí. Vou tentar, sempre tento ficar por volta de uma hora, acaba passando um pouco, mas vamos para cima. Show. Vamos lá, acredito que vocês devem estar vendo a minha tela. Uma coisa importante, tá? Que isso aqui tem a ver com a outra call, com a outra call não, com a outra live, mas eu vou falar sobre isso agora aqui porque é importante. Um dos problemas, né, um dos erros que eu falei é que a gente tem um negócio que a gente chama de ciclo do desafio. Todo colaborador passa por isso. O que que significa? Significa que a gente tem todo colaborador que entra na nossa empresa, isso aqui vale para todo mundo, tá? Não só para quem é do.
do digital. Ele passa por três etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de aprendizado. A segunda etapa é o que a gente chama de masterização. E a terceira é desafio. O que que isso significa? Isso significa que quando um colaborador entra na nossa empresa, ele Aqui eu estou falando sobre motivação, né? Não esqueça de motivação e engajamento. A pessoa automaticamente está empolgada. Por quê? Porque ela acabou de entrar. Então, se ela acabou de entrar, ela está motivada porque está aprendendo tudo novo. Se a pessoa já entrou desmotivada, talvez já tenha um problema com o seu colaborador, obviamente. Mas aqui, o objetivo é a pessoa já entrou, ela começa a aprender algumas coisas e se motiva. Beleza. Qual que é o próximo passo? Ela fica pouco tempo nessa de aprendizado. O próximo passo é quando ela começa a já aprender e entender o que ela faz e começa a melhorar. É quando a pessoa começa a ver que o trabalho dela está dando certo. Ela começa a chegar no que a gente chama de ela passou pelo tempo de rampagem. O que que é o tempo de rampagem? É o tempo que a pessoa leva até conseguir estar performando do jeito que era para performar naquele cargo, sendo a pessoa júnior, pleno ou sênior. Beleza. Entendendo isso, a pessoa, quando chega nesse momento, para ela se desenvolver, ela necessita ter um novo desafio. Todo ser humano, ele quer buscar um novo desafio, quer ir se desenvolvendo. Pensando nisso, a pessoa entrou, está motivada. Ela aprendeu e masterizou, continua motivada. O próximo nível é você dar um desafio para ela, por quê? Porque quando você dá um desafio, o que que acontece? Ela volta para esse ponto, ela volta para esse começo. Então, todo colaborador passa pelo um, dois, três. Qual que é o problema que a gente tem? O problema é que a gente mata a pessoa aqui. Por quê? Porque a pessoa entrou na sua empresa, está motivada, ela começa a melhorar essa parte da masterização, e aí o que você quer? Você quer que a pessoa nunca mais pare de fazer isso. Então você quer que a pessoa por todo sempre fique fazendo aquele mesmo trabalho. Como você não dá um desafio para ela, para essa pessoa, ela não cresce. Ela trava aqui, entendeu? E ela desmotiva. Esse é o grande ponto. Esse aqui, dos três erros que eu falei na última call, não, na última live, esse é o primeiro erro, tá? E por que que ele é importante? Ele é importante porque você pensa que o desenvolvimento da pessoa, ela é assim. O que que a gente quer? A gente quer que a pessoa cresça, né? Então, isso aqui é o tempo pelo resultado que a pessoa dá pra gente. O tempo pelo resultado. O que que a gente quer? Que a pessoa cresça do jeito que está aqui. Só que ela não cresce desse jeito, ela cresce através de um negócio que eu chamo de senoide de crescimento, que é isso aqui, ó. O que que significa isso? Que a pessoa aqui, ela entra na parte de aprendizado, aí ela masteriza. Então ela está no auge dessa senoide aqui. Aí ficou muito pequeno aqui, né? Então aqui ela aprende, aqui ela masteriza. Aí a gente vai lá e dá um desafio. Quando dá um desafio, ela volta aqui para baixo. Aí ela aprende e masteriza. Você dá um outro desafio. O que que acontece? Se você não faz esse ciclo, a pessoa então, ela aprendeu, masterizou, se deu um outro desafio. Aprendeu, masterizou. Se você não dar esse desafio aqui para essa pessoa, o que que acontece? Ela fica assim, ó. Quando ela fica desse jeito, ela não cresce. Se ela não cresce, o que que acontece? Ela sai da sua empresa. Ou ela sai para montar o próprio negócio dela, porque ela sente que ela já faz bem e quer usar isso em outro lugar, ou ela sai para trabalhar com outra pessoa. É sempre isso aqui. Porque no final das contas, a gente quer que, pô, treinei a pessoa para ela fazer bem aquele trabalho. Eu quero que ela fique fazendo aquele mesmo trabalho para sempre. Só que a pessoa quer desenvolver. É a gente que não quer que ela desenvolva. Então a gente pode desenvolver. Quando olha para a empresa, tá todo mundo faixa branca e você é o único faixa preta. E aí a gente entende por que que as coisas não acontecem, tá? Então isso aqui é importante a gente entender o porquê que a gente precisa a todo momento estar dando um desafio. Só que isso traz a conversa que eu quero trazer hoje, que é, beleza, como eu estimulo essa motivação? Porque esse desafio muitas vezes a pessoa não quer ter esse desafio. E aí ela desmotiva na hora de fazer as coisas. Eu não sei se algum de vocês já teve aquele sentimento de que
Aquele sentimento de que você pede para a pessoa fazer uma coisa e ela não faz. E você sabe que não é por mal, mas acontece isso, acontece muito para gestor de projeto. Que o gestor de projeto, ele pede para a pessoa, cara, você só precisa entrar no ClickUp, só precisa entrar no Monday e atualizar o negócio. A pessoa não atualiza. Por que que ela não faz isso? Porque muito provavelmente ela não viu o valor para fazer aquilo. A pessoa não boicota porque ela quer boicotar, é porque ela não viu o valor. E muito provavelmente você não explicou para ela. Então, a todo momento, a gente vai precisar gerando esse valor, essa motivação, tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Quanto tempo, em média, a pessoa leva para aprender e masterizar um aprendizado? Quanto tempo demora para você passar um novo desafio? Cara, cada pessoa vai ser uma pessoa, né? Por quê? Porque depende do nível de maturidade que essa pessoa chegou no seu negócio. Vão ter aquelas pessoas, e outra, para cada cargo é diferente. Vão ter pessoas que vão ser super rápidas, e vão ter pessoas que vai levar um pouco mais de tempo. Como que você descobre se ela passou ou não? Monitorando, acompanhando. Porque você consegue ver quando a pessoa já está fazendo bem o trabalho. Que é qual que é esse momento? A pessoa chegou. Você vai ter que passar algumas coisas, você vai ter que acompanhar. Chega um momento que você vê que você não precisa mais acompanhar, que essa pessoa já faz as coisas sozinha. Se ela já faz, é esse momento que ela chegou nesse platô. Aí você ainda dá um tempo para ela, porque você vai ver que ela vai começar a encaixar as coisas e fazer da melhor forma possível para ela. É um momento que ela se sente motivada porque ela tem autonomia para fazer, porque ela já aprendeu. No começo ela está com muito medo. Aí é nesse momento que você tem que pensar num novo desafio. Mas não precisa ser um super desafio. Pode ser simplesmente a pessoa só escreve um copy, a pessoa só escreve e-mail. Agora escreve as mensagens para WhatsApp, agora vai escrever um conteúdo, enfim, vai pensar num carrossel, ou vai escrever um pedaço do CPL. Não importa, tá? Beleza, então vamos lá. Então, dito isso, antes a gente tem uma outra pergunta aqui importante, que é, beleza, mas por que que eu preciso motivar essa pessoa? Por que que eu preciso que essa pessoa esteja motivada? Eu não posso simplesmente fazer um contrato no sentido, cara, eu pago para você fazer um trabalho e você simplesmente faz o trabalho que você está sendo pago. Esse seria o melhor dos mundos. Mas você já sabe que isso não acontece exatamente dessa forma, porque a pessoa, ela necessita desse desenvolvimento, desse acompanhamento, e aí a coisa não funciona. E por que que precisa funcionar? Para todo negócio, isso aqui é a coisa mais importante que você vai. Eu não estou conseguindo ter uma outra. Aconteceu aqui. Não sei por que que ele não está me dando uma outra. Vou ficar pagando, né? Porque ele não deixa eu pegar uma outra página aqui. Tô limitado de página pelo meu próprio negócio. Hoje é o dia da. Foda-se. Vamos assim. Vamos lá. Ó, vamos lá. Temos três partes aqui, beleza? Para toda empresa. A gente tem o que está no operacional, o que é o tático e o que é o estratégico. Para toda empresa vai ser assim. Toda empresa tem isso. O operacional é do ponto de vista de tarefa, ou seja, aperta botão. São as pessoas que apertam botão. O tático é do ponto de vista de projeto e do ponto de vista de área, eu já vou explicar. E o estratégico é o ponto de vista de negócio. O como que isso funciona no dia a dia? Imagina que do ponto de vista de negócio é você pensando, cara, a gente vai lançar esse especialista, eu quero faturar 5 milhões com esse especialista, vou fazer 4 lançamentos. Ah, acho legal a gente fazer um lançamento pago, fazer alguma coisa assim. O que eu estou pensando? Do ponto de vista de negócio, quantos lançamentos eu quero, quanto eu quero faturar, com quem eu vou faturar e quantos produtos eu vou ter. Tudo isso é do ponto de vista de negócio. O que que é o ponto de vista tático? É quando eu decido, tá, beleza. Então, quantos leads eu preciso? O quanto eu preciso investir para faturar 5 milhões? Qual que é a melhor data para eu fazer esses lançamentos? O lançamento vai ter 3 CPLs ou vai ter um CPL? Vai ser, ou vou fazer perpétuo, ou vai ser pago ou não? Quais são as melhores datas? O como eu vou distribuir conteúdo? Tudo isso aqui é aqui. O que que é a tarefa? A tarefa é gravar os anúncios, criar a página, fazer tudo o que precisa ser executado. Qual que é o grande problema e por que que a motivação e o engajamento entra aqui?
Porque você consegue passar a parte operacional para algumas pessoas. Só que o seu problema é que você não consegue focar no estratégico porque você trava no tático. Por que que você trava no tático? Você trava no tático porque você tem que tomar todas as decisões, porque as pessoas não sabem tomar as decisões sem depender de você. Então, tudo isso que eu falei de quantidade de lead que você precisa, quanto você pode pagar, quanto você pode investir, quando você tem que fazer as coisas, todas essas decisões passam por você. Então, o que acontece? Você passa a maior parte do seu tempo como zelador do seu negócio, ou um nome mais bonito, como babá de funcionário. Você passa a maior parte do seu tempo tentando garantir que as pessoas estão fazendo aquilo que elas são pagas para fazer porque você travou aqui. E aí você nunca chega no estratégico. Porque as pessoas não têm o tal da visão de dono, ou iniciativa, ou proatividade para resolver as coisas. E aí todo mundo vai chegar em você e vai perguntar o que precisa ser feito. E é por isso que trava. Como que a gente consegue resolver para ter pessoas que pensam como você? Aí tem duas coisas. Tem um próximo assunto que a gente vai falar, que é o lance do DNA, da cultura, e tem uma outra coisa, que é o que a gente fala sobre motivação. Por quê? Porque a motivação é o que vai gerar a pessoa ter iniciativa, a pessoa ter proatividade. Que uma coisa que eu uso muito, um mantra que eu uso muito, que inclusive vale para o seu especialista, é sempre melhor você, na minha opinião, obviamente, é sempre melhor você segurar um louco do que empurrar um morto. Essa é a frase que, para mim, faz muito sentido. E para o seu especialista também, né? Melhor você ter um especialista que você vai segurar do que um morto que você vai, do morto que você vai ter que empurrar. Para o colaborador, é a mesma coisa. Quanto mais motivado ele for, mais engajado ele for, maior a tendência dele tomar iniciativa. Quanto mais iniciativa ele tomar, mais ele consegue resolver as coisas por você, mais ele consegue se desenvolver. E aí, dentro disso a gente consegue que tenham pessoas que tomam decisão por nós. Ah, Marcelo, mas eu quero motivar todo mundo? Sim. Qual que é a diferença? É que algumas pessoas você vai motivar e você espera que essa pessoa tenha uma progressão de carreira dentro da sua empresa, as outras pessoas você vai motivar só para que ela consiga fazer o trabalho dela. Por quê? Vamos abrir um outro negócio aqui. Agora vai. Porque dentro da empresa você tem sempre dois tipos de colaborador. Você tem o colaborador, o cargo que é de crescimento, e um cargo que é de manutenção. Você sempre vai ter esses dois cargos, tá? Dentro da sua empresa. Os cargos de manutenção são os cargos que fazem a sua empresa rodar. E os cargos de crescimento são aqueles que fazem a sua empresa crescer. Então, imagina, já volto aqui para as notas. Imagina que você tem o seu organograma desenhado bonitinho, você tem todas as áreas. Dentro dessas áreas, a gente sempre, todo organograma no digital, a gente divide em quatro partes, em quatro verticais, que é uma vertical de marketing, uma vertical de vendas, uma vertical de produto e uma vertical de operações, tá? Então, beleza. Dentro da parte de marketing, cara, vai ter tráfego, vai ter copy, vai ter vídeo, vai ter tudo que se comunica com a audiência. Na parte de vendas, né, vai ter closer, enfim, né? SDR, o vendedor mesmo. Na parte de produtos, você vai ter CS, suporte, tutor. Na parte de operações é onde você tem financeiro, onde você tem RH, onde você tem gestor de projeto. Tá tudo nessas verticais. Em cada uma dessas verticais, você tem alguns cargos que são de crescimento. O que que são cargos que são de crescimento? São cargos que colocam dinheiro no seu bolso. Então, normalmente, copy vai ser um cargo de crescimento. Normalmente. RH pode ser um cargo de crescimento. Ah, gestor de projeto é ou não? Depende. Se a sua estrutura não exige muito projeto, pode ser que não. Mas se você tem uma estrutura que você lança muitas pessoas e o projeto como um todo é algo importante, aí você tem ele como um cargo de crescimento. Essas pessoas do cargo de crescimento, você sempre tem que manter essa pessoa motivada, mas manter essa pessoa motivada já pensando num plano de crescimento. As pessoas de manutenção é mais difícil. Por exemplo, financeiro. É difícil o financeiro ter um crescimento.
dentro de uma agência que é muito pequena. E por que que eu falo tanto sobre isso? Lembra que eu sempre, desde o começo, eu tô falando que o meu objetivo é achar o meio do caminho. Por isso que isso aqui, por isso que essas lives chamam visão de dono. Porque eu não quero te passar a visão da gestão como um todo. Por quê? Porque na gestão corporativa, você tem hierarquia. Então a pessoa, ela olha para cima, ela pode ser supervisor, gerente, pode ser uma porrada de coisa. Agora no digital, o seu funcionário olha para cima e só vê você. Então, qual que é o meu crescimento? É virar sócio? Então, a gente precisa trabalhar isso, que vai ser o tema da próxima live, da semana que vem, do como a gente estimula esse desenvolvimento. Mas é importante a gente ter isso com as pessoas, qual que é esse desenvolvimento, porque a gente não vai ter efetivamente um plano de carreira. A gente vai ter um plano de desenvolvimento para essa pessoa. Então, você vai querer que o copy seja um copy cada vez melhor, o design seja um design cada vez melhor. E é aí que entra essa parte da motivação, porque primeiro, eu quero que essas pessoas tenham iniciativa para fazer o trabalho que eu quero que elas façam, que eu já mostrei, e eu quero garantir que essas pessoas que têm cargo de crescimento não cresçam e saiam da minha empresa. Alguém aqui já teve isso? Alguém que ficou com você, você treinou e essa pessoa simplesmente saiu depois? Manda aí para mim. Eu tomo água aqui. Falem comigo que eu tô vendo que vocês estão aí. Nossa, é a minha, o chat animado é outra coisa, né, gente? Vamos lá, isso, olha lá. Agora eu gostei, hein? Sempre, é isso aí. Olha lá, já temos até a pessoa que saiu, ó. Então, isso é justamente pelo, né, tem os motivos que eu expliquei na última live, mas é quando eu não consigo conectar isso. Agora a gente vai para o tema central, que é o como eu garanto essa motivação, né? O como eu estimulo isso. Vamos voltar aqui pro iPad. Não precisa ficar monitorando se quiser, viu, Dieguinho? Ficar de pé aí. Boa. Beleza, vamos lá. O que a gente precisa entender, que agora é o coração da aula aqui. A gente precisa sempre entender que a gente vai, a todo momento, precisar estar estimulando, né, a motivação e engajamento dessa galera. A gente precisa garantir que a gente não vai ter que ficar olhando para a pessoa fazer o trabalho dela. Dentro disso, a gente tem três espectros da motivação. Então, ó, vou desenhar um negócio aqui. A motivação cresce para cá, beleza? Nessa linha. Então, quanto mais para o lado direito, maior a motivação. A gente tem aqui o que chama de, né, sem motivação, beleza? E do outro lado, no lado oposto, a gente tem motivação intrínseca, beleza? Então a gente tem aqui, nesse ponto, o um e nesse ponto o 6. O 1 é a menor motivação e o 6 é maior. Aqui a gente tem 2, 3, 4 e 5 nesse meio. Quando a pessoa está sem motivação, a pessoa simplesmente não faz, tá? Quando a pessoa tem uma motivação intrínseca, ela faz porque gosta. A motivação intrínseca é basicamente jogo, qualquer coisa que você faça porque você está muito empolgado para fazer. Você não precisa de um fator externo para te motivar. Você faz porque você gosta, tá? Então já dá para entender que, do ponto de vista de trabalho, de negócio, de empresa, você nunca trabalha no ponto um e nem nunca trabalha no ponto 6, porque dificilmente a pessoa tem uma motivação intrínseca para fazer o negócio. Só que também você não trabalha no sem motivação. Por quê? Porque minimamente você tem um acordo contratual com a pessoa. Eu te pago um valor e você está meio que comprando o tempo dessa pessoa. Então, minimamente uma motivação ela tem, nem que seja uma motivação financeira, tá? Então já deu para entender que a coisa acontece nessa meiuca aqui. Se acontece nesse meio, a gente tem o que a gente chama de motivação
né? Extrínseca, tá? Motivação extrínseca, que é uma motivação que vem por um fator externo. E a gente tem esses quatro pontos. Então aqui a gente tem o 2, o 3, o 4 e o 5. O 2 é o quê? Essa motivação extrínseca. O 2 é a motivação mais fraca, né? Porque ele está mais perto do sem motivação. É basicamente aquela motivação quando alguém manda. Então, é uma motivação externa, mas ela não é muito forte. É meio que um negócio que você é obrigado. Para dar um exemplo, imagina que você vai no médico e o médico fala para você, cara, seria legal você começar a ir na academia. Beleza, é uma motivação fraca de alguém que te pediu alguma coisa, de um terceiro que meio tá falando, faça isso. Beleza, você pode decidir fazer ou não. O 3, né, é quando você vê um valor para um terceiro. Então, indo aqui no lance da academia, é quando às vezes sua esposa te pede para ir na academia, né? Um amigo fala para você ir junto na academia. É uma motivação melhor do que aquela obrigação, mas ainda é uma motivação que vem muito de um terceiro. No quarto, é quando você vê um valor, né? Só que ele é um valor, vou chamar de um valor leve. Então, por exemplo, você começou a ir na academia, você viu que seu corpo ficou bem. Ou é o fato de você fazer inglês porque sabe que lá na frente ele vai te ajudar. Então é como se fosse um valor distante. Mas lembrando que, pô, aqui você já está vendo um benefício para você. Então aqui já é um valor pessoal. Nos outros, não necessariamente. E por último, é quando é um objeto de desejo. Para continuar no exemplo da academia, cara, você teve um infarto. A partir desse momento, você ir na academia é questão de vida ou morte. Então, o objeto de desejo que é a sua vida acabou, é a maior motivação que você pode ter sem ser a motivação intrínseca. Do ponto de vista de trabalho, né? Qual que é o problema disso aqui? O problema é que grande parte do nosso tempo a gente trabalha aqui. A gente quer que a pessoa faça porque a gente manda. Cara, eu pedi para você subir isso aqui, eu pedi para você atualizar isso aqui, eu pedi. Agora eu conecto com o que eu falei lá atrás da gestão de projetos e quando a gente pede pro cara atualizar o Manda e atualizar o ClickUp, atualizar o Trello, o cara não atualiza. Por quê? Porque você não mostrou que aquilo tem um valor para a pessoa, você simplesmente mandou ela fazer. Quando você manda, ela tá muito mais perto do sem motivação do que a motivação desse lado. O nosso objetivo é evitar trabalhar nessa parte de mandar. E Marcelo, por que que a gente faz essa parte por que que a gente foca em mandar? Mesmo sabendo que isso é o menor engajamento. Porque aqui tem um ponto importante que vocês precisam entender. A maior parte de vocês, assim como a maior parte dos meus mentorados, quando eu pergunto, cara, as pessoas reclamam que a equipe não é engajada, motivada. E eu sempre pergunto para as pessoas, cara, você gostaria de ter uma equipe motivada? Uma equipe engajada? Quem que gostaria de ter uma equipe engajada aí? Fale sim. Quem não tá com a câmera aberta pode digitar, né? Sim. E aí, nesse ponto, qual que é o lance? É mentira. Por quê? Porque vocês acham que vocês querem uma equipe engajada, mas 99% das pessoas que eu converso, principalmente dono, não quer uma equipe engajada. Você quer uma equipe obediente. E isso essa é a grande diferença. No final das contas, você não quer uma equipe engajada. Por quê? Porque engajamento está ligado com autonomia. E você não quer que a pessoa mude sua copy. Você não quer que a pessoa mude o conteúdo. Você não quer que ele mude seu tráfego, mesmo que ele seja bom. Você quer simplesmente que ele obedeça e faça o melhor trabalho possível. E esse é um grande fator que você gostaria de trabalhar sempre aqui. Cara, eu mando, ele obedece. Faça essa cópia, ele faz essa cópia. Faça isso, ele faz isso. Só que isso não existe. Obediência e engajamento, eles estão em polos diferentes, como eu digo, como eu acabei de desenhar aqui. Então, normalmente, quando a gente fala que gostaria quando a pessoa me dá um exemplo de, essa pessoa tá desengajada, é porque essa pessoa não está obedecendo. Só que a gente não pode só querer obediência. A gente precisa, e o engajamento ele tem a ver com
Autonomia. E por que que isso acontece principalmente no digital? É porque a gente é controlador por natureza. E o digital potencializa isso. Eu que tive bastante empresa, então eu tenho 9 empresas, mas vendi 4 já. Elas eram físicas. Só que quando você tem uma empresa física, cara, se você tem uma padaria, você montou uma padaria de bairro. Você vai lá e você montou sua padaria de bairro. Padaria pequenininha. O que que você tem que. Logo que você começa a padaria, você tem que ter pelo menos 3 pessoas nessa padaria, não tem? Você tem que ter o padeiro, você tem que ter alguém para ficar atendendo, cortando frios, entregando pão de queijo, e você precisa ter alguém no caixa. Pelo menos essas 3 pessoas você precisa ter, certo? E aí, você já entende desde o dia um que você precisa delegar e que você não consegue fazer as coisas sozinho. Agora, quando você está no digital, cara, dá um problema na mensagem, eu mesmo entro lá e mando mensagem. Dá um problema no tráfego, você mesmo entra e muda o tráfego. Dá um problema no conteúdo, você vai lá e ajusta. Cara, quantas vezes eu fiz página? Quantas vezes eu editei vídeo? O que que acontece? A gente cresce e consegue fazer as coisas muito baseado na nossa capacidade de entrega. Isso acontece duas coisas. A primeira, a gente começa a relacionar que a gente só vai ganhar mais dinheiro trabalhando mais, o que é uma mentira. Então a gente negligencia a gestão. E o segundo ponto, a gente fica controlador pra caramba, porque a gente conhece todas as áreas e a gente fica com aquele sentimento de, cara, se for pra dar certo, eu vou fazer eu mesmo. É mais fácil eu fazer. Quando eu faço, fica melhor. E aí, quando eu faço isso de ser muito controlador, acontece duas coisas. Primeira coisa, que é o que eu acabei de explicar, a gente diminui o engajamento e a motivação das pessoas, porque é como se a pessoa tivesse um cabresto. Você lembra que a gente tem o negócio da pessoa aprender, da pessoa masterizar, chega uma hora que ela precisa de autonomia para fazer as coisas, ela precisa de autonomia. Então a gente mata isso porque a gente é controlador, só quer que a pessoa obedeça, não que ela faça. E o segundo ponto, a gente infantiliza a pessoa, porque a gente sempre traz a solução, a gente sempre sabe fazer bem. E aconteceu no começo da agência, aconteceu um caso, a gente, né, por ser físico, você tem muita liberdade para conversar com as pessoas e acaba tendo uma certa intimidade. E tinha um colaborador nosso que ele fazia parte, não tinha time comercial, não tinha tanto WhatsApp, mas fazia parte de mandar mensagem em grupo, tudo mais, né? E aí, dentro disso, a gente, na verdade, naquela época você só mandava meio que para grupos super interessados, enfim. E o objetivo dessa pessoa era escrever as copies. E eu tava vendo que cada vez a copy tava vindo pior. E era o meu sócio que validava as copies. Aí eu sentei com ele e falei assim, cara, mas por que tá essa desgraça aqui, cara? Não é possível que você não sabe escrever um texto. E eu falei, cara, claramente você tá escrevendo de qualquer jeito. E a resposta dele foi uma resposta honesta, apesar de não ser a melhor das respostas, foi, cara, por que que eu vou gastar tempo fazendo se depois a pessoa X vai mudar tudo? A pessoa X era meu sócio, né? Então por que que eu vou gastar um puta tempo escrevendo, sendo que vai chegar nele e ele vai mudar? O que que é isso? A gente é tão controlador que a gente infantiliza a pessoa. É um colaborador que foi infantilizado. Eu começo a parar de pensar porque tem outra pessoa que vai pensar por mim. Entendeu? E aí o que acontece? Beleza, você deu um exemplo só da mensagem, mas isso começa a virar endêmico. Por quê? Porque chega uma hora que as pessoas param de pensar. Então você fala assim, cara, a live é 3 horas da tarde. Aí sai uma mensagem, estou ao vivo 15 minutos antes da live. Você fala, cara, não é possível que a pessoa que mandou essa mensagem não pensou que o estamos ao vivo tem que ser a hora que a live começou, não antes. Só que não é, você infantilizou a pessoa. Ela tá tão acostumada a não pensar ou reagir que das duas, uma. Ou ela desmotiva e sai, ou ela fica naquele modo só fazendo as coisas. E aí você gera esse problema de motivação, de por ser controlador, a pessoa desmotiva e você infantiliza. E a gente sempre é controlador. Sempre, principalmente no digital. É isso que a gente precisa resolver. A gente precisa mudar essa forma de pensar, né? Para a gente ter um modelo onde a gente quer que a pessoa realmente seja motivada e engajada.
E não necessariamente só obediente, porque senão vai ser um monte de robô. E você precisa entender que a motivação, ela parte. Eu já vou voltar nesse escrito aqui, tá? Vou chegar na conclusão. Mas você precisa só entender que a motivação, ela é sempre dividida em três partes, tá? Você quer motivar uma pessoa, você sempre tem que ter um trio na sua cabeça. O primeiro deles, né, é entender que a pessoa precisa de habilidade. Sem habilidade, a pessoa não motiva. Você já deve, né? Vocês já devem ter tentado fazer alguma vez na sua vida alguma coisa que você faz muito mal ou não sabe fazer. Não tem coisa mais desmotivante do que você fazer algo que você não tem habilidade, você fica até com vergonha. Beleza. O segundo ponto é autonomia. Por quê? Porque não adianta a pessoa ter habilidade se ela não puder usar essa habilidade que ela tem da melhor forma. Porque daí você desmotiva ela. Então ela precisa ter autonomia, tá? Precisa ter habilidade e precisa ter autonomia para usar essa habilidade. E aqui lembra, eu acabei de falar o lance da autonomia. O grande problema está aqui, do lance da obediência e do engajamento. A gente não quer dar autonomia. Além da habilidade e da autonomia, eu preciso de outra coisa que é propósito. Propósito é o quê? Objetivo. Ou seja, eu tenho habilidade, eu tenho autonomia para resolver, mas eu sei por que eu estou fazendo aquilo. Lembra que eu falei o lance da pessoa não atualizar o ClickUp, o Monday e o Trello, porque a pessoa não vê um objetivo. Então, quando eu tenho uma pessoa na minha equipe, como eu tenho uma pessoa na minha equipe que tem habilidade, está treinada para resolver aquilo, eu dou autonomia para essa pessoa resolver essas coisas do jeito que ela achar melhor. Óbvio que quanto menor a maturidade, mais acompanhamento eu vou dar para ela. Se eu consigo fazer isso e eu tenho uma direção, um objetivo bem alinhado, é quando as coisas acontecem. É quando a gente consegue que essa pessoa fique motivada, engajada para fazer as coisas. E como que eu estimulo isso? Agora é a parte central. Eu preciso trabalhar aonde? Eu preciso trabalhar com a pessoa, levando em consideração que eu não consigo, dentro do ambiente de trabalho, praticamente impossível, eu estimular uma motivação intrínseca da própria pessoa ter vontade de fazer, eu preciso trabalhar no nível 5, que é o mais perto, que é o objeto de desejo. O como eu consigo fazer isso? É quando eu linko duas coisas. A primeira, o objetivo pessoal da pessoa com o objetivo da empresa. Quando eu linko objetivo pessoal com o objetivo da empresa. Esse é o segredo para motivar qualquer pessoa. Por quê? Porque nesse momento acontece um estalo. No momento que você consegue linkar o objetivo da pessoa com o objetivo da sua empresa, o que que acontece? A pessoa fica com aquele sentimento de que ela não está trabalhando para você, ela está trabalhando para ela, só que com você. Isso é completamente diferente. Então, vou repetir. Quando você consegue juntar o objetivo da pessoa com o objetivo da empresa, é quando ela fica com aquele sentimento de que ela não trabalha para você, ela trabalha para ela, mas com você. Porque a todo momento que ela se desenvolve, ela está mais perto do objetivo dela. Só que, por consequência, o objetivo dela é o mesmo objetivo que o seu para sua empresa. É quando aquela pessoa que é um copy e o sonho dela é ser estrategista. E você na sua empresa precisa de um estrategista. A todo momento que você desenvolve essa pessoa para que ela consiga ser estrategista, a todo momento que você consegue desenvolver essa pessoa para ser estrategista, ela sente que ela está desenvolvendo, que ela está mais perto do sonho dela. Só que o sonho dela vai gerar um resultado para a empresa. E aí eu respondo a pergunta que o Wesley fez lá em cima. Como a gente estimula isso? Como a gente estimula a pessoa a querer um novo desafio? É quando você linka as duas coisas. A pessoa está num ponto A, você vai linkar ela ao ponto B. Quando essa pessoa, quanto mais perto essa pessoa chega do ponto B, mais motivada ela vai estar. Só que o lance é que a pessoa está desenvolvendo e ela está te dando resultado. Esse é o link. Esse é o trabalho da motivação. É eu tirar a pessoa daquela motivação mais fraca, mais perto do sem motivação, e levar a pessoa mais perto de uma motivação
intrínseca. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, a parte da neurociência da coisa, tem um livro que chama Motivação 3.0, do Daniel Pink, que é muito bom. Se para não ler o livro antes, se quiser, você só vê o TED dele. Quem está no grupo há mais tempo, eu já mandei esse TED no grupo, mas mas quem entrou agora não tem, mas eu mando de volta ali o mesmo TED, porque é o mesmo assunto. Do Daniel Pink, ele fala sobre a motivação, inclusive até por causa de de como a gente ter muitas metas fica ruim para criatividade, enfim, são diversas coisas nesse sentido, né? Então, dentro desse panorama, a gente começa a entender o como a gente precisa trabalhar esses colaboradores. A gente sempre vai trabalhar nesses três pontos. Cara, meu objetivo como gestor, né, como dono de empresa, é o quê? É bater minhas metas. Então, vamos lá, vamos simplificar. Qual que é o objetivo de todo dono de negócio digital, infoprodutor como um todo? O objetivo é bater as metas que você estimulou num planejamento. Como que você bate essas metas? Quanto maior for a meta, menos você consegue fazer sozinho. Se menos você consegue fazer sozinho, você tem que ter uma equipe que te ajude a chegar nesse objetivo. Qual que é o grande ponto aqui? É que essa equipe, ela não pode só executar. Ela tem que garantir que você tenha tempo livre para conseguir pensar nas coisas estratégias e conseguir ir corrigindo rota para chegar nesse objetivo. Então você precisa de duas coisas: uma equipe que bata as metas, que tenha resultado, mas que também consiga pensar sozinho para liberar o seu tempo. Então, o seu trabalho como dono é a todo momento estar treinando e motivando essa galera. Para que em algum momento elas vão subindo na hierarquia da sua empresa, ou tendo mais maturidade, ou estando mais perto do ponto B, e quanto mais perto do ponto B, mais o seu tempo libera. E quanto mais o seu tempo libera, mais você consegue ter um resultado maior, porque você foca naquilo que importa. No final das contas, vamos voltar aqui. Já tem um jeito mais fácil de compartilhar isso aqui. Tem que ficar toda hora aqui abrindo e fechando esse negócio. Vamos lá. No final das contas, No final das contas, a gente tem uma pessoa do ponto A e a gente vai levar a pessoa para o ponto B. Esse ponto B é o objetivo da pessoa e também o objetivo da empresa. Só que aqui no meio vai ter um monte de desafios. Por que que esses desafios são importantes? Porque dependendo da quantidade do desafio, você vai ver a dificuldade da pessoa sair do ponto A e chegar no ponto B. Fazendo uma analogia aqui, imagina que você tem um lead no ponto A e você quer levar ele para o ponto B. O ponto B é o quê? A transformação que seu curso gera. Ele tem um monte de desafio aqui no meio. Seu curso resolve isso. Mas você concorda comigo que quanto mais frio for a pessoa, ou mais inconsciente for a pessoa, mais ela demora para chegar nessa transformação? O seu colaborador é a mesma coisa. Quanto mais júnior ele for, ou mais imaturo ele for, mais ele demora. É por isso que aqui você tem que decidir duas coisas. Primeiro ponto, os objetivos batem na questão de objetivo? Se for sim, você mantém a pessoa. Se for não, você tem que desligar, porque se o objetivo não bate, não adianta. Dois, né? O quanto isso vai tomar do seu tempo, né? Aqui eu não vou nem chamar de tempo, eu vou chamar de recurso. Por que recurso? Porque de qualquer jeito é dinheiro. Por quê? Ou você vai treinar essa pessoa e vai gastar o seu tempo, e o seu tempo é dinheiro, ou você vai contratar uma pessoa mais experiente que tem menos desafios. De qualquer jeito é dinheiro. A diferença é que um é o seu tempo e o outro é esse valor financeiro. Só que beleza, se a pessoa não bate o objetivo, tem outras formas da gente resolver isso, tá? Se não bate, que é um jeito da gente trabalhar esse ciclo aqui. Mas isso aqui vai ser a conversa da próxima da nossa próxima live, tá? O importante que a gente precisa entender aqui é que a gente sempre vai precisar, a todo momento, estar linkando esse objetivo de quando a pessoa entra
com o objetivo da nossa empresa. A hora que a gente for linkando isso, a gente automaticamente vai estimulando essa pessoa a se manter motivada. No final das contas, a gente quer trabalhar aquela senoide do desenvolvimento que eu falei, lembra? A gente quer que a pessoa cresça, ela vai aqui, ó. Só que eu só vou conseguir dar os desafios para a pessoa se eu tiver isso aqui bem mapeado. O meu trabalho é desenhar isso aqui. É conseguir fazer a pessoa sair do ponto A e ir para o ponto B. No final das contas, nosso objetivo é esse aqui, ó. Como qualquer dono. Qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é venda, dinheiro. Esse é o principal objetivo. Para eu conseguir vender, quais são as únicas duas formas de eu conseguir aumentar o meu faturamento? Só tem duas formas. Ou eu tenho mais audiência, ou eu tenho mais produto. Ou os dois, obviamente, né? Ou eu tenho um produto e vou trazer mais pessoas para poder vender para elas, ou eu vou ter mais produtos para vender para as mesmas pessoas. Ou vou juntar os dois. Esse é o único jeito de eu conseguir ter mais venda. Beleza. Para eu conseguir ter mais audiência ou mais produtos, eu preciso do quê? Eu preciso de mais funil, eu preciso de mais estratégia, eu preciso de mais especialista. Tudo isso aqui para eu conseguir, eu tendo mais especialista, eu tenho mais funil, especialista, canal de aquisição, eu tenho mais audiência ou mais produto, e tendo mais produtos, eu tenho mais venda. Qual que é o problema? Mais funil, mais especialista, mais canal de venda, mais produto, tudo isso aumenta a complexidade. Se aumenta a complexidade, aumenta a dificuldade de gestão. Se aumenta a dificuldade de gestão, o que que acontece? Aumentou a dificuldade de gestão, eu tenho um problema nesse outro círculo, que é o quê? Tempo. Por quê? Aumentou a complexidade, fica mais difícil de gerenciar. Se fica mais difícil de gerenciar, ele perde meu tempo. Toda vez que você tem um negócio, qual que é o grande problema do infoprodutor hoje? Ele começa a crescer, e ele começa a aumentar a complexidade do negócio, porque tem que mandar mais mensagem, fazer mais produto, ter mais funil, ter mais especialista. Ele aumenta a complexidade. Aumentou a complexidade, fica mais difícil de gerenciar. Mais complexo, mais difícil de gerenciar. Ficou mais difícil de gerenciar, você acaba saindo do que você fazia bem, ser estrategista, ser especialista, e você começa a ir mais para um lado de gestor. Isso acaba corroendo o seu tempo. Por quê? Porque o que você faz bem está aqui. O que dá dinheiro está aqui, ó. Audiência, produto, funil é estratégia. Você começa a gastar muito tempo com gestão. E aí isso vai corroendo o seu tempo. Se você não tem tempo, como que você vai montar esses funis? Você concorda comigo que tudo que é operação, um colaborador pode fazer. Tudo que é tático, um colaborador pode fazer. Mas o colaborador não vai decidir um novo especialista por você. Ele não vai decidir, ao invés de Instagram, você fazer YouTube. Ele não vai decidir para você criar um novo produto. Isso, ele é do ponto de vista de negócio. É você que decide. E aí, para que você consiga fazer isso, você precisa de tempo. E nesse caso, o tempo vem com o quê? O tempo vem com gestão, que é você conseguir ter uma equipe que faça as coisas sem depender de você. No meu caso, que é a nossa metodologia aqui, é o que a gente chama de antigestão. Por que antigestão? Antigestão não é contra a gestão. Antigestão é contra a burocracia, é contra perder tempo. Por quê? Porque eu tenho um monte de coisa que eu não preciso fazer no corporativo que funciona para gente. O corporativo, né, a gestão tradicional, ela vai te transformar num gestor. Eu não quero, eu quero que você seja cada vez mais especialista e cada vez mais estrategista. Eu quero que o quê? Eu quero que você consiga fazer o que você ama e delegar todo o resto. É isso que eu quero que você faça. Por quê? Porque nesse caso aqui, existe esqueci a palavra, mas existe um ponto que só existe no digital, que é o quê? Por que que eu quero que você vai pensar assim, cara, mas no físico a pessoa tem que virar gestora. As maiores empresas a pessoa virou gestora. Por que que no digital não? Por que que no digital você tem que ganhar dinheiro fazendo o que você ama, delegando todo o resto? Quem é estrategista tem que estrategiar, e quem é especialista tem que fazer conteúdo, essas coisas. Porque se você, vamos voltar para a padaria, se você é o melhor padeiro do mundo, garante que você vai ter uma padaria de sucesso? Não. Se você é o melhor personal trainer do mundo, garante que você vai ter uma academia de sucesso?
Também não. Agora, se você for o melhor especialista do mundo na sua área, como você vende conhecimento e vende informação, você com certeza vai ser bem-sucedido. Se você tiver o melhor método para, sei lá, para fazer uma cirurgia dentária, você vai vender muito. Por quê? Porque nesse caso você está vendendo o método, você está vendendo um conhecimento. E quanto melhor você for, mais você ganha. Por quê? Que a gente está falando de audiência e de produto. Quanto mais estrategista você for, quanto mais você pensar em estratégia, mais você ganha. E a pessoa foca nisso. O próprio Hormozzi fala, né, que é um pouco do que o Ícaro, o Pablo, o Érico pensam que o especialista, quando ele não está na câmera, ele está perdendo dinheiro. Por quê? Porque esse é o que a pessoa tem que fazer. Esse é o que dá o resultado, não essa pessoa virar uma gestora. Ela precisa organizar a equipe dela para entregar as coisas. É o que a gente chama de modelo McDonald's. Cara, você não consegue queimar uma batatinha no McDonald's. Porque quando o negócio esquenta, começa a pitar um monte de coisa. É um negócio tão processual que você consegue fazer ele à prova de erro. Então o lance é o problema do tradicional, né? E lembra que aqui é sempre o lance da visão de dono para vocês entenderem como um todo. O problema do tradicional é que não tem ninguém que fala específico para um negócio. É por isso que hoje está nascendo tanta mentoria, tipo mentoria para nutricionista, mentoria para médico. Por quê? Porque quando você vai aprender a gestão tradicional, se você já fez alguma imersão, tudo mais, eu já fiz a maioria, você vai sentar do lado de um dono de uma usina, do lado de um dono de mercado. E aí a pessoa tem que fazer o quê? Ela vai te dar um monte de conceito e um calhamaço de exercício para falar, cara, beleza, agora entenda, você tem que fazer isso, na segunda-feira é você com você mesmo. Nesse caso aqui, a gente quer o meio do caminho. Então a gente tenta entregar pronto as coisas para que funcionem para o digital. Então, o como a gente faz esses alinhamentos, o como a gente pensa nessas motivações. Eu vou falar aqui sobre processo, eu vou falar sobre desenvolvimento, eu vou falar sobre diversas coisas nessas lives. Mas vocês vão ver que todas elas são aplicadas para o digital. Então, em dezembro, eu vou começar a fazer algumas sequências de live, de webinário para falar de planejamento. Cara, tem o planejamento estratégico que todo MBA vai ensinar. Só que, cara, você vai ficar 5 dias fazendo isso. A gente monta um planejamento para o digital que você consegue fazer em 2 horas, 3 horas. Por quê? Porque é focado para o infoprodutor. Então, o nosso trabalho aqui é sempre falar com o infoprodutor. Todos os exemplos que a gente dá aqui é para falar com o infoprodutor. Então, a gente simplifica esse negócio porque eu sei que o dinheiro do infoprodutor não está em ele ser o melhor gestor, está em ele conseguir fazer aquilo que ele é bom. Porque foi isso que fez crescer. Só que em algum momento o negócio ficou complexo e você começou a perder tempo. E aí é aquele sentimento que ou a pessoa tá andando de lado ou tá perdendo dinheiro. Porque o meu público não é o público que não vende na internet. Então o que vocês têm que entender, pelo menos a maioria de vocês, é que fazer dinheiro na internet vocês já sabem. Vocês já sabem o como vende, já sabem como faz um lançamento, já sabem como produz um conteúdo. O que muitas vezes vocês não sabem vocês sabem escalar, mas vocês não têm capacidade de escala. Vocês não têm velocidade, volume, previsibilidade. Você não consegue pegar um especialista a mais, você não dá conta. Você não consegue criar um produto a mais, você não dá conta. Você não consegue falar no TikTok, no YouTube e no Instagram, porque não dá conta. Isso é o quê? Não é porque não sabe escalar, é porque não tem capacidade de escala. A sua estrutura, ela não foi feita para que isso funcionasse, tá? Então, dentro disso, dentro desses pontos da estrutura, é que a gente precisa, um desses pontos principais é justamente essa parte da motivação. Vou fazer o desenho completo aqui só para vocês entenderem. Aí a gente já vai caminhando pro final, tá? Mas o desenho é mais ou menos assim. Cadê? Vamos. Ó. No final das contas, a gente precisa de três coisas, tá? E dentro do nosso método antigestão aqui, a gente chama de 3 M's. Então, a gente vai precisar de três coisas. A primeira, a gente precisa de uma boa fundação, que é um modelo, né, de negócio, um modelo que funcione bem, que aqui entra lance de cultura, planejamento, entra tudo aqui. A gente precisa de equipe, não são esse nome, eu quero só simplificar para não aprofundar muito nisso. E a gente precisa de
monitoramento. Resumindo, né? Eu preciso de uma equipe bem treinada, então é uma equipe treinada, mais motivada. A gente precisa de processos mais indicadores e a gente precisa de um código de conduta. Por quê? Porque lembra que eu falei que as pessoas precisam pensar como você pensaria? Então, o código de conduta ajuda nisso. Eu tendo um código de conduta, eu garanto que sempre que as pessoas tenham dúvida, ela tem alguma coisa para consultar. Eu tenho processos e indicadores para garantir que as pessoas estão trabalhando bem, e essas pessoas treinadas e motivadas garantem que os processos estão funcionando. E aí você meio que cria uma redundância. Por quê? Porque pessoas treinadas e motivadas vão garantir que os processos e os indicadores estão funcionando, tá? Se as pessoas não estiverem motivadas ou não estiverem fazendo bem o trabalho dela, o próprio processo, os indicadores vão mostrar isso. E se qualquer um desses pontos tiver em dúvida, eles sempre têm ao nosso a recorrer ao nosso modelo. É por isso que a coisa funciona. A gente vai passar por tudo isso nas lives, mas o ponto que eu estou trazendo nessas três, né? Óbvio que eu estou estendendo bastante o assunto, é justamente esse aqui, ó. Então, dentro de tudo isso, isso aqui abre num monte de coisa. Um dos pontos cruciais é a motivação, porque se você tiver uma galera motivada, eles vão atrás para fazer. E aqui na motivação a gente tem inclusive o autodesenvolvimento, que a soma da motivação e do treinamento é o autodesenvolvimento. É a pessoa conseguir se desenvolver sem depender de você. Então, tem muitos de vocês que vêm na live que não gostam de gestão, mas estão aqui por quê? Porque vê que esse é algo que você precisa. Então, vendo que é algo que você precisa, está fazendo o quê? Você está se autodesenvolvendo mesmo que você não goste. E a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa com a equipe, tá? Exatamente a mesma coisa com a equipe. Tá? E aí, nesse caso, quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse modelo, antigestão, tudo mais, eu vou passar um link aqui para vocês, porque a gente, ó, alguém me fala se abre esse negócio aí, se vocês clicarem aí, se abre um Typeform, um negócio, vê se esse link abriu, beleza. O que que é esse lance aí? A minha equipe faz um diagnóstico, uma análise, porque a gente tem um projeto de 12 semanas para a pessoa sair do operacional. E a minha equipe faz essa análise qual desses três pontos precisa se focar mais, se é na equipe, se é no modelo, se é no monitoramento, faz meio que um diagnóstico e conversa um pouco do quão longe você está de sair do operacional. É óbvio que a gente tem um programa que resolve isso, né, que é um programa de implementação anti-gestão, só que a minha equipe faz esse diagnóstico para vocês. Depois tem um pitch, obviamente, sempre tem um pitch, mas já é legal para vocês entenderem onde está o problema, o quanto falta para vocês saírem do operacional, para conhecer também um pouco mais sobre tudo isso, para conseguir aplicar, né, e sair do operacional em 12 semanas. Para quem tiver interesse, esse é o link que está aí. É só clicar nele, responde um formulário, aí cai na minha equipe, faz o agendamento, conversa, aquilo que vocês já conhecem, né? Qualquer dúvida, entrem aí. Com certeza vai ajudar muito vocês. No mais, era isso que eu queria passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Vou sempre tentar ficar por volta de uma hora e pouquinho nessas lives. É porque, como esse é um assunto muito complexo, então eu quis pegar ele e ficar esmiuçando ele. Vão ter lives que vão ser com mais coisas diversas. Mas essa parte de motivação e engajamento, como não tem um framework, é bom a gente aprender, porque isso vai fazer diferença para todas as coisas da nossa vida, tá? Então, dentro disso, para quem quiser conhecer o modelo, quiser ver um pouco mais, clica aí, faz essa aplicação. Ou, né, acompanhe meu conteúdo, me mandem mensagem, acompanhe as lives aqui, porque a gente vai falar sobre tudo. A única diferença é que nas lives aqui, muitas das coisas a gente fala mais sobre o porquê, né, o como, o passo a passo, tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, tem forma de fazer essas conversas com o colaborador, tem frameworks, enfim. Então, são várias coisas. Fala um pouco mais sobre os casos de como motivar cargos de crescimento e manutenção, focado apenas nas equipes envolvidas no lançamento. Cara, não, a metodologia é para a empresa inteira.
para a empresa inteira, só que ela é 100% focada em infoproduto. Então, perpétuo, IT, por quê? Porque como eu preciso, como o nosso objetivo, se todo mundo que ensina gestão tem como objetivo ter uma empresa autogerenciável, qualquer pessoa. Qual que é a diferença? Que pensando no tradicional, isso leva por volta de 2 anos. Eu sei porque eu fiz, porque você tem que aplicar tudo sozinho e virar um gestor. Aqui a gente tem como objetivo fazer em 12 semanas. É por isso que eu abri mão do volume para segmentar muito. Tipo, eu não falo nem com agência de marketing, por exemplo. É com, assim, marketing tradicional. É com o infoprodutor, porque daí eu consigo entregar essas coisas prontas, eu consigo entregar os processos prontos, eu consigo entregar os descritivos de cargo, de copy, de tráfego, porque você concorda comigo que todos os organogramas de vocês são muito parecidos. Todo mundo usa o marketing para atrair uma audiência e converter. Todo mundo vai levar para um evento, ou todo mundo vai levar para uma call, todo mundo vende conhecimento, ou mentoria, ou um produto. Então, basicamente, toda a estrutura é igual. A diferença é que tem pessoas que vão ter mais e pessoas que vão ter menos pessoas. Mas o organograma é praticamente igual. Todos vão estar divididos em marketing, em vendas, ninguém vai ter estoque, muito provavelmente, né? Então, dentro disso, a gente faz 100% focado, né? Todo mundo que usar o mesmo sistema de prospecção das coisas, todo mundo que usa ou lançamento ou perpétuo, ele funciona. Quem tem essa estrutura parecida de copy, designer, por assim vai, porque é o que a gente. É óbvio que tem gente no programa que faz outras coisas, que é tipo de TI, essas coisas, porque efetivamente funciona para todo mundo. Mas é que os exemplos vão ser sempre focados para quem é infoprodutor, né? É, beleza? Sobre o motivar cargos de crescimento e manutenção, tá? O lance é sempre você fazer isso de conectar o ponto A com o ponto B. Você sempre vai fazer isso. Só que dentro disso, são duas coisas diferentes, que eu vou falar bem mais na próxima live, mas só para você não ficar sem resposta. A gente tem o ponto A e o ponto B. As pessoas que os cargos de crescimento, você sempre tem que estar apontando a pessoa para o ponto B e linkando isso. Por quê? Porque você quer que essa pessoa vai se desenvolvendo. Pensa que a maior forma de motivar alguém é fazendo essa pessoa se desenvolver. Seja desenvolvendo na carreira, porque automaticamente desenvolvendo na carreira ela também desenvolve do ponto de vista financeiro. Então é a progressão e o desenvolvimento da pessoa. Todo mundo se motiva por desenvolver. No cargo de manutenção, o que que é diferente? É que o ponto B nunca vai bater, porque você não tem essa hierarquia. Só que você concorda que do ponto A até o ponto B, ninguém vai do A para o B de uma vez. A pessoa vai pro A1, pro A2, pro A3, pro A4, pro A5, pro A6. Ninguém sai do júnior pro sênior. A pessoa passa diversas fases. E o segredo para quem é de manutenção é você ir linkando essas fases do meio. Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa que era do financeiro. Vou dar até um exemplo melhor. Tem uma pessoa que, quando eu comecei a mentoria, eu comecei com o Mastermind, ela começou comigo. E o sonho dela era ser gestora e fazer parecido com o que eu fazia na minha agência. Só que, assim, dentro da empresa que estava começando e tudo mais, cara, dificilmente ela ia conseguir chegar nisso. Por quê? Porque ela basicamente entrou na empresa falando, cara, eu quero ficar no seu lugar. É uma certa dificuldade de ficar no lugar do sócio, ainda mais quando o sócio fala de gestão. Mas beleza, então esse ponto B não estava alinhado. Só que o que que a gente alinhou? Falou, cara, beleza, mas é uma pessoa muito boa. Só que eu preciso ajuda em gestão de projetos, eu preciso ajuda. Ele atendia alguns mentorados meus, porque como ele entendia do negócio, ele virou tipo o nosso business coach e gestor de projeto. Beleza, esse era o que eu queria dele. Esse é o ponto A1, digamos assim, A1 e A2. Eu preciso de um gestor de projeto que entenda do negócio e do business coach. O que que ele queria? Ele queria num primeiro momento, entrar no meu lugar. Mas o que que seria o A1 e o A2 dele? Cara, eu quero me desenvolver mais como gestor. Então, eu estar aqui trabalhando com você e conversando com os mentorados e tendo acesso a tudo, eu estou me desenvolvendo. O que que eu fiz? A gente não conseguiu linkar o ponto B. Só que a gente conseguiu linkar o A1 e o A2. Ele ficou 2 anos comigo. Chegou um momento que já não estava dando mais, porque já, tipo, lembra que do desafio? Já não tinha mais um desafio para dar para ele. E aí, o que que eu fiz? A gente mesmo conversou com uma das agências que a gente tem relação, e a estrategista da agência, precisava de um gestor. E ele foi lá e ficou sócio dessa pessoa. Entendeu?
Ele foi lá e acabou ficando sócio dessa pessoa. Hoje, tá até em mastermind comigo, com essa outra empresa. Cara, e a gente, tipo, ele tá até nos meus grupos de mentoria e tudo mais, a gente conversa sempre. E no final das contas, a gente teve, tipo, todo mundo saiu bem, só que, cara, alinhamento de expectativa. A todo momento ele estava motivado porque ele estava aprendendo, e para mim também estava bom porque minha empresa estava desenvolvendo. Só que chega um momento que essa conta não fecha, porque eu nunca vou chegar com ele no ponto B. E ele queria ser gestor de uma empresa. Chegou esse momento que a gente alinhou as coisas. Poderia não ter alinhado, ele simplesmente ter saído. Mas o importante de cargos de manutenção ou cargos que não bate o ponto B é você desenhar esses pontos. Porque senão fica muito mais difícil. E tem muito mais cargo de manutenção do que de crescimento. O importante é você entender que de manutenção é sempre alinhamento de expectativa. E sempre processo, sempre acompanhamento, você pode ter pessoas menos sênior. Agora, cargo de crescimento, você quer sempre elevar a senioridade lá na frente e você quer sempre ter esse ponto para frente da pessoa. Você quer sempre que a pessoa vá crescendo, porque ela crescendo te dá muito resultado, entendeu? É esse que é o lance. É você pensar, cara, imagina se você tivesse no seu time o Sobral fazendo tráfego e o Ícaro fazendo copy. Você acha que melhorava o seu resultado ou não? Sei, sim. Não sei qual é o seu resultado, mas eu acho que melhoraria um pouquinho, né? Nesse caso, é isso. Óbvio que assim, se você transformar a pessoa num Sobral, qualquer coisa assim, você vai ficar sócia dessa pessoa em algum momento. Mas o objetivo é você ter esses cargos de crescimento sempre crescendo, porque essa pessoa começa a te dar muito resultado. Porque daí, qual que é o olhar que você tem? Se você olhar um cargo, uma pessoa, e você fala assim, cara, por melhor que ela seja, não vai fazer diferença, por exemplo, você concorda comigo que, por melhor que seja minha contabilidade, melhor que ela seja, não vai fazer tanta diferença no meu negócio. Não estou falando de coisas que a pessoa pode mudar o imposto, não estou falando disso, estou falando do trabalho pelo trabalho. Talvez não mude muito. Quanto melhor o meu BPO financeiro for, cara, no máximo vai melhorar o relatório. Agora, quanto melhor o meu copy for, vai fazer diferença. Então, quando você tem essa visão de falar assim, cara, quanto melhor essa pessoa for, mais eu ganho dinheiro, você precisa focar nisso, né? E aí o lance, você começa a desenvolver em cima disso. Vai chegar uma hora que vai bater num teto, que aconteceu comigo. Então, por exemplo, dessas 9 empresas, só uma delas, porque foi de primeiro lançamento que a gente ficou um ano e parou, todas elas eu tive um colaborador que virou sócio. Justamente por causa disso. Chega uma hora que não tem pra onde ir, porque não tem tanta hierarquia. Então, por exemplo, o meu RH é um RH muito bom. Hoje, não tinha mais para onde crescer, a gente montou uma empresa de recrutamento e seleção, que hoje ele toca, faz as contratações para os meus mentorados. Inclusive, se alguém precisar, me dá um toque. O pessoa que era meu gestor de projetos, depois ele saiu de gestor de projeto, começou a tocar o Perpétuo e hoje ele é meu sócio em uma empresa de automação e inteligência artificial. Então a gente tá montando empresa de tráfego, vai montando essas coisas. Chega uma hora que a pessoa cresce tanto que ela olha o digital e fala, cara, tem muito dinheiro aí. Se tem muito dinheiro aí, o que que eu vou fazer? Cara, beleza. Eu entendo de gestão, entendo essas coisas, vou montar uma empresa com você e eu sou um canal de aquisição, porque eu tenho 200 mentorados. Então, o cara chega num teto, por quê? Porque ele ficou muito bom nisso, é um cargo de crescimento, ele ficou muito bom nisso, entendeu? E, cara, pensa assim, o problema é a gente ruim. Gente boa, você sempre vai ter uma coisa pra fazer com ela. Sempre. Você vai botar onde precisar. Você nunca vai perder uma pessoa boa. Se você perde uma pessoa boa, é que você tá fazendo alguma coisa muito errada desses pontos que eu tô falando, tá? Deixa eu ver o que o Eduardo perguntou. Mas como resgatar um colaborador que foi infantilizado? Essa é uma boa pergunta. Cara, é assim, é igual, tipo, como que uma criança que é mimada deixa de ser mimada? É como se fosse terapia, assim, né? Você tem que ficar indo estimulando o contrário. Então, no caso de um colaborador, você infantilizou, você notou que essa pessoa depende de você. Toda vez que a pessoa vier te perguntar alguma coisa, você pede para ela vir com uma solução. Você fala, beleza, me dá 3 alternativas. A pessoa fala. Aí das duas, uma. Ou ela não vai se adaptar com isso, porque ela está acostumada a só fazer o que é pedido, ela vai falar assim: ah, cara, esse aí não é meu trabalho e vai sair. Ou ela vai mudar essa atitude. Então, é sempre isso, é sempre você estimular a pessoa a pensar. Só que aí você tem que ter aquele negócio, abrir mão de ser controlador e entender que isso é uma adaptação. Então, a pessoa trouxe alguma coisa, tá, mas como que você resolveria isso aí? Faz pra mim.
E aí você fala, mas se fizesse desse jeito? Aí você vai estimulando a pessoa a pensar. Quando ela vai pensando, ela vai melhorando. Aí, óbvio que vão ter coisas que vão facilitar ou não, né? O fato de ser home office prejudica pra caramba isso aí, porque você tem poucos tempos de contato. Demora mais pra pessoa entender o como você pensa. Aqui no presencial, as pessoas estão do meu lado, entendeu? Tipo, o Dieguinho, que é meu videomaker que tá aqui, ele tá escutando o que eu tô falando, ele tá escutando como eu penso. A gente comunica o dia inteiro. Você acha que se eu tivesse dois videomaker ou editor de vídeo, um que tá aqui e um que tá em outro lugar, qual que você acha que evolui primeiro? O que tá aqui do meu lado, porque sabe como eu penso, entende da cultura. É muito mais fácil de eu falar, cara, puta, refaz isso aqui. Você imagina, ele precisa me dar um vídeo. Aí ele abre na timeline do computador lá, o editor e fala, Marcelo, o que que você achou? Ele fala, puta, não gostei dessa entrada, não gostei. Beleza, ele vai lá e ajusta. Agora, a pessoa que não tá aqui, o que que ela vai fazer? Ela vai editar tudo, ela vai exportar, ela vai subir no Drive, ela vai me mandar um link, eu vou ver quando eu tiver tempo de ver. Essa pessoa vai levar, tipo, cara, um dia, ou 8 horas, ou 10 horas para ter esse input de desenvolvimento. E pensa que desenvolvimento é feedback. E aí você tem a tendência de infantilizar e falar assim, cara, faça isso, isso, isso. Por quê? Porque você não quer perder tempo com esse erro. Aí o que você precisa fazer? Você precisa ajustar a sua estrutura para que a sua estrutura propicie você ter mais pontos de contato com as pessoas. E aí entra de novo, falei tudo isso para ligar com o começo, que é manutenção e crescimento. Ou seja, você vai gastar mais energia com quem é de crescimento, sempre. Porque o crescimento você quer que desenvolva rápido, porque ele te traz um retorno. Você não vai negligenciar quem é de manutenção. Mas você tem que estar sempre pensando isso, cara. Na sua empresa tem pessoas com maturidade diferente, tem pessoas que geram valor diferente. Você precisa ter isso entendido, porque senão quando você tiver 10 pessoas, você vai fazer o quê? Você não trabalha, só fica em cima da galera. Beleza, pessoal? Espero aí ter ajudado. O problema acaba sendo em decidir até quando insistir. Cara, é isso. Eu sempre dou um hackzinho para finalizar aqui com chave de ouro. Você quer descobrir quando você tem que demitir uma pessoa? Você quer? Se quiser, você bota assim aqui que eu vou te ensinar o hack para você descobrir quando você tem que, quando você tem que demitir uma pessoa. Então, tá, tá preparado? Sabe quando você tem que demitir? A primeira vez que você pensa nisso. Pronto, resolvi seus problemas. A primeira vez que você pensou. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a, a sempre estar barganhando com a mediocridade. A gente tem muito aquele sentimento do estar ruim com, mas é pior sem. E, cara, e ser dono é ter decisões que envolvem o estômago o tempo inteiro. É você sempre estar pensando nisso e então isso vai facilitar muito o lance de você ter entender que é sempre uma questão de estômago, que você precisa resolver as coisas. Esse é um ponto importante para você entender. E a segunda coisa que você tem que entender é você ter como filosofia o que a gente chama aqui de pela última vez, que é, cara, sempre vai ter erro. Quanto mais você cresce, mais erro vai ter. Só que o que você não pode admitir é que tem os mesmos erros. Cara, erro novo tá validado. Erro novo tá permitido, só não pode ter os mesmos erros. Então, quando você pega um erro, você tem que ter essa mentalidade pela última vez. Beleza, como eu não erro mais? Cara, eu tenho um mentorado que eu faço análise de lançamento e tá assim, no cinco, sexto lançamento que ainda tem problema de mensagem ainda errado, que ainda tem problema de página que fica pronta em cima da hora. Esse tipo de coisa não pode acontecer. E aí, para finalizar isso aí da demissão da contratação, para não ficar tão forte assim, do tipo pensou, manda embora, pensa o contrário. Pensa assim: você vai começar, você está sem nenhum funcionário. Você vai começar a sua empresa hoje. Funcionário, terceiro, freelance, qualquer coisa que trabalhe com você. E você vai começar a sua empresa hoje. E você tem que contratar alguém. Você sabe como são as pessoas, você sabe que você vai ter que treinar, normal. Das pessoas que trabalham, que têm algum serviço com você, você recontrataria todo mundo? Se a resposta for não, você já sabe onde está o problema. Sempre faça esse exercício. Então, assim, sei lá, você tem 10 pessoas, contando freelancer, terceiro e colaborador. Agora você não tem mais esses. E aí você tem que escolher. Você traria esses 10 de novo? Se você não traria esses 10 de novo, é o lance que você está barganhando com a mediocridade. Tá? Então, pensa isso. Toda vez que você está se sentindo meio perdido, você pensa, cara, tá, se eu não tivesse nenhum desses colaboradores, eu contrataria esse colaborador de novo? Se a resposta for não, você tá nesse de barganhar com a mediocridade. Você tá naquele sentimento de estar ruim com ele e pior sem ele. Só que você vai arrastando para sempre. Pensa nisso. A empresa sempre vai na velocidade do mais lento.
ela sempre anda na velocidade do mais lento, tá? Então, imagina que é como eu tenho duas crianças, né? Quanto mais criança você tiver quando você tá no shopping, você sempre vai na velocidade do mais devagar. A não sei que você carregue no colo, mas você não vai querer carregar alguém da sua equipe no colo. Só que às vezes a gente faz isso. Beleza, pessoal? Pô, brigadão por vocês que ficaram aqui até agora. Semana que vem tem mais, e aí na semana que vem eu venho. Ixi, semana que vem eu tô um mastermind. Vou ter que ver quando que eu vou fazer essa live, porque tem mastermind do Cadu Neve é lá em Teresina, não sei nem em que lugar vai ser direito. Mas se por acaso eu não. Dependente se eu fizer ou não, o tema vai ser o mesmo, que daí vai ser o como a gente usa tudo isso aqui de motivação para a gente conseguir estimular o autodesenvolvimento. Beleza, pessoal? Valeu demais. Não esqueçam de fazer a aplicação aí, quem quiser conhecer um pouco mais, tá aí. Deixem a minha equipe comercial feliz, apliquem aí, conversem com eles, respondam também, obviamente. E é isso aí. Beleza, pessoal? Tamo junto. Valeu.